Convencionamos chamar de pré-história o período que vai desde o aparecimento do ser humano até o aparecimento da escrita, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. E as primeiras manifestações artísticas da pré-história são chamadas de arte rupestre ou parietal, palavra que faz referência às rochas, às paredes das cavernas, onde se encontra grande parte desses registros. Didaticamente, podemos dividir a pré-história em períodos que são Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Para se proteger das condições climáticas como a seca, o calor, o sol, a chuva, o temporal, o vento. O homem pré-histórico procurou se abrigar nas cavernas naturais, deixando marcas da sua existência expressas na pintura de paredes rochosas. Mas que tipo de tinta eles usavam? Como eles pintavam? Para fazer tinta, eles misturavam e trituravam vegetais, cascas de árvores, gorduras de animal ou vegetal, sangue de animais, grãos, argilas e cinzas, obtendo com esses materiais uma pasta com a qual passou a colorir suas pinturas. Tá bom, eu entendi. Mas o que eles utilizavam para pintar? Se não tinham os pincéis, será que eles utilizavam o dedo? As cores eram aplicadas com os pincéis feitos com pelos de animais ou mesmo com a boca, com auxílio de canudos. As cores mais utilizadas foram os tons avermelhados, amarelo, castanho e branco. Nesse período, eles também esculpiram com objetos de pedras pontiagudos, e a preferência era retratar mulheres, pois elas representavam a fecundidade, que na religiosidade pré-histórica é comparada à terra fértil. A famosa Vênus de Laucel representava fertilidade e abundância. Foi durante o período do Neolítico que o ser humano começou a viver em primitivas comunidades, que mais tarde formaram o que conhecemos pelo nome de sociedade. Foi nesse período que o homem descobriu o fogo. Abandonaram as cavernas e construíram sua habitação primitiva feita de barro e de pedra. Nesse período também fabricou vasos, estatuetas e pratos de argila, decorando com sinais geométricos e abstratos, e as mulheres teciam lã e fibras vegetais. A capacidade do homem não se limitou apenas à construção de habitações. Tentou por todos os meios melhorá-las, fazendo inovações. E uma dessas suas invenções mais importantes foi o arco. Talvez os primeiros arcos tenham sido de bambu ou de madeira que o ser humano conseguia dobrar e dessa forma ele pôde fazer telhados e as laterais das casas. Também o sentido religioso ganhou intensidade com os monumentos megalíticos, que são os dolmens, horizontais e verticais, e os menires, com apenas verticais. Foi a descoberta e a utilização dos metais como o cobre, o bronze e o ferro que floresceram as primeiras civilizações com o desenvolvimento do comércio e do artesanato. Ganhou destaque na construção arquitetônica sacra, que são monumentos megalíticos, templos, santuários, confecção de estátuas e pintura em objetos. É provável que diferentes manifestações artísticas tenham surgido mais ou menos ao mesmo tempo na história da humanidade.
e que a música, a dança e as formas de representações cênicas fizessem parte dos rituais e fossem todas as formas de comunicação e expressão. Em várias partes do mundo, há registros de imagens pré-históricas que parecem representar pessoas dançando e vestígios de materiais de flautas feitas de ossos de animais encontrados em cavernas na Alemanha. Mas o que os motivou a criarem essas manifestações? O que buscavam? Acredita-se que na pré-história, ao tentar entender o mundo e os fenômenos da natureza, o ser humano tenha criado mitos e rituais para simbolizar a sua existência e a sua conexão com tudo que estava à sua volta, visível e invisível. Deuses e divindades eram associados aos animais, à flora e os fenômenos naturais, como a chuva, o sol e o trovão. Cavernas e as profundezas da terra talvez fosse um lugar adequado para esses rituais, iluminados pela luz de fogueiras e das tochas. Bom, não sabemos exatamente o que simbolizavam e o que existem são hipóteses, mas consideramos essas formas as mais antigas manifestações artísticas da humanidade.